Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje eu quero falar sobre as intrigantes, as enigmáticas, as instigantes, provações, aflições que cercam os cristãos desde o seu primeiro dia de conversão e vão até a redenção ou a consumação dos séculos. Por que nós as passamos? Porque cedo ou tarde, mais dia menos dia, elas se param em nosso caminho. Bom, isso é um fato, isso não pode ser mudado. Não há quem não passe por provações. Do novo convertido ao ancião, do fraco ao forte. Todos estão sujeitos às provações. E já vai aprendendo algo. Espere por provações. Elas virão e não há como orar para que elas não venham. Isso faz parte do pacote da fé. O Senhor assim decretou que fosse. Mas há um texto de Tiago que vai nos ajudar a saber um pouco do caráter da provação e assim trazer alívio para aquele que está enfrentando. Talvez essa palavra esteja sendo dirigida para aqueles que estão nesse processo de passar por tribulações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, eu estou lendo na Nova Tradução Transformadora, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Então veja só, Tiago, ele diz que há certas situações da nossa vida que tem que nos causar alegria, tem que nos causar gozo. E no caso aqui, qual é essa situação? Ele diz: considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, ou o passardes por várias provações. Bom, então Tiago diz que primeiro ele ensina como devemos olhar para as provações, para as aflições agudas que afligem nossa alma. Devemos nos regozijar por isso. Devemos nos alegrar por estar sendo provados, por passarmos pelo vale da sombra e da morte. Parece um tanto estranho essas palavras de Tiago e parece ser um paradoxo, porque ele está dizendo, na dor sorria. Bom, quando acontece a dor, o correto é que eu chore, na dor chore. E aqui não, Tiago diz, na dor, na aflição, sorria, se alegre. E por que Tiago pede algo desse? E é difícil para nós concebermos algo assim, porque diante da provação estamos abatidos, desencorajados, desanimados, e às vezes em profunda angústia, porque tal coisa aconteceu e bateu na nossa porta. Por que é que eu fui diagnosticado com essa doença nesse exame? Por que essa situação se parou diante de mim bem agora? Eu vou ter que enfrentar isso, eu não estava esperando. Ou por que aqueles que já estão passando? Por que é então que eu estou passando o que eu estou passando? Ok? E elas trazem a nós muita aflição. Mas há um motivo de Tiago dizer que nós temos que nos alegrar. Ele parece ter a ideia aqui que as provações têm um propósito. São duas coisas. As provações têm um propósito. Então quero começar dizendo que qualquer coisa que seja, que estiver acontecendo com você, qualquer que seja a sua provação, seja o tamanho, a extensão, a forma que for, não está acontecendo por acaso. Tem um propósito definido, objetivo. Pode não ser claro, mas tem um propósito definido e objetivo. Não existe, Deus não trabalha com acaso. Não existe acaso não existe acaso quando se diz respeito de um cristão. Isso tem um propósito estabelecido e definido. Ponha isso na sua cabeça. Não importa o que seja,
isso tem um propósito. Aí aponta para a segunda coisa. Se tem um propósito, tem alguém por trás da provação, controlando ela, conduzindo ela, dosando o seu nível. Deus é quem cria as provações. E é Deus quem controla as provações. É Deus quem decide o teor, a extensão da provação. Então, o segundo ponto, para você se acalmar, e a razão porque Tiago manda nós nos alegrarmos, porque quando estamos passando por provações, elas têm um propósito. E segundo, elas estão no controle de Deus e nenhuma delas sai do controle de Deus. Agora, qual propósito seria? Dentre os tantos que as provações cumprem, Tiago segue, verso 3. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Quando a sua fé é aprovada é o mesmo que quando você é provado. Quando passamos por provação, vem aqui um dos grandes propósitos: aperfeiçoar a perseverança, dilatar sua fé, ok? Fazer crescer a sua perseverança. O que é perseverança? A qualidade de insistir, de resistir, de não olhar atrás, de não sucumbir, de perseverar, ficar firme no propósito, mesmo com a condição contrária, a aprovação. E a aprovação tem esse propósito de fazer a perseverança crescer. Em outras traduções, ela produz perseverança. E aí o texto seguinte encerra esse propósito. E é necessário que ela, a perseverança, cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aqui está o grande propósito das provações. Quando nós passamos por elas, quando a nossa fé é testada, o Senhor está nos amadurecendo, está nos fazendo homens e mulheres mais maduros, mais dependentes dele, mais santos, mais desapegados a essa vida, mais apegados ao céu, mais desapegados às coisas da terra, mais apegados a Deus. Nós vamos crescendo a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. No verso 4, na outra tradução diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Esse é o propósito da aprovação, que produz perseverança, que a faz crescer e que nos torna íntegros, maduros, em nada deficientes. Então, por isso você deve se alegrar. Deus está usando isso para um fim bendito na sua vida, que agora talvez você não entenda, não compreenda, talvez doa muito, mas que lá na frente você verá grandiosos frutos. Deus te abençoe, fique firme, Deus está no controle de tudo.